Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Taradinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que adora um bom debate e uma boa polêmica. No episódio de hoje eu vou resgatar uma treta de redes sociais, mas é por um bom motivo. Há alguns meses, o conteúdo da Bruna Esther Cruz, uma TikToker de culinária, viralizou com a seguinte polêmica. Ela faz vídeos de culinária, mas como ela está sexy nesses vídeos, provavelmente o conteúdo dela é pornográfico. E aí foi um bafafá danado, todo mundo debatendo se o conteúdo dela era pornografia ou não. Na época eu até defendi sem nenhuma base teórica que o conteúdo dela não seria pornográfico. Mas essa discussão, mesmo que boba, ficou na minha cabeça. E eu decidi debater sobre isso com quem entende. No episódio de hoje eu volto a conversar com um especialista em sexualidade humana e membro da Sociedade Brasileira de Estudos de Sexualidade Humana, André Henrique, sobre o que nós podemos considerar como sendo conteúdo pornográfico. Se um vídeo tem uma finalidade, mas os seus protagonistas estão com roupas sensuais ou em poses sensuais, isso é pornografia? Neste episódio, nós vamos tentar responder a essa questão. E antes de irmos para a entrevista, eu gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós possamos continuar com o podcast. Por apenas R$10 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se/Sexo Explícito Podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho e se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo e me dar uma nota alta lá, hein? Eu sofro com as notas baixas consequência de boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like lá. Recentemente a gente atingiu organicamente a marca de 1.300 inscritos, o que me deixou bem feliz. Então, quero contar com você, beleza? Então, bora pro episódio! Bom, André, não é a sua primeira vez aqui no podcast, mas para quem ainda não te conhece, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que você faz. Bom, primeiramente, muito obrigado, Priscila, pelo convite para participar mais uma vez, né? Como você disse, não é meu primeiro rodeio. Eu já tive presente no podcast, no episódio que foi ao ar em abril do ano passado, se não me engano, também falando sobre pornografia. Bom, meu nome é André Santos, meus pronomes são ele, dele. Eu sou sexólogo, sou antropólogo, atualmente sou um dos diretores da Sociedade Brasileira de Estudos de Sexualidade Humana, a SBRASH, e eu já tenho alguns anos que trabalho com questões de gênero e sexualidade, né, que são meus temas de estudo, corpo, gênero, sexualidade. Bom, da última vez que a gente conversou, você me falou que os seus estudos foram mais voltados para nudes e a produção das pessoas da própria pornografia. E hoje eu queria conversar com você um pouquinho a respeito do que a gente pode considerar como sendo material pornográfico. Qual foi o conceito de pornografia que você usou na sua pesquisa e como que a gente pode conceituar a pornografia? Pornografia não é um conceito muito fácil, né?
né, da gente falar, não é algo muito fácil de você conceituar. O que geralmente as pessoas entendem, né, como pornografia é algum tipo de manifestação que está ligado a uma exposição explícita dos corpos e ou de atos sexuais, né? Fazendo uma diferença, costumam fazer uma diferenciação entre pornografia e material considerado erótico ou sensual, né? Como o erótico e sensual sendo algo não explícito, né? Algo apenas provocador que lançasse essa ideia. Na minha tese e na minha dissertação, na verdade, e nos estudos de maneira geral, não só nos meus, mas dentro de antropologia, dentro das ciências sociais, de várias outras correntes de estudo, não se costuma fazer essa diferenciação de uma coisa e outra, na verdade, né? E a gente costuma entender, né, a pornografia como esse material que pode ser explícito ou não, mas que tem essa intenção de provocar algum tipo de reação de prazer, por exemplo, né, ou de excitação nas pessoas. Então, de maneira geral, a gente poderia dizer que pornografia é isso, né? Esse material explícito ou não explícito, né, que é produzido de forma a gerar essas sensações de excitação, de sensualidade e de prazer nos seres humanos. Bom, além dessa questão de ter de estar explícito, genitais no conteúdo, existem outras características que fazem com que a gente possa considerar um conteúdo pornográfico? Tem várias, né? Se a gente considerar isso de maneira mais ampla, né? Se a gente sair só dessa questão explicitude, né? De algo estar sendo mostrado, de algo estar evidente, eu acho que o importante da pornografia, do que é considerado como pornografia, é essa intenção de produzir essa excitação, de produzir algo sensual, algo que é visto como erótico, algo que vai dar prazer para quem está vendo, para quem está consumindo e até para quem está produzindo também esse material, né? Não tem uma cartilha, vamos dizer assim, uma receitinha de bolo para dizer, isso aqui é um elemento clássico de pornografia, ou para diferenciar algo como pornográfico ou meramente erótico, né? A gente pode considerar amplamente, né, todas essas produções como pornográficas mesmo, como pornografia. E aí a gente, né, classifica, vamos dizer assim, em algo como uma pornografia mais leve ou uma pornografia mais pesada, vamos dizer assim. E você acredita que existe a possibilidade de um conteúdo ser apropriado como sendo pornográfico por quem o consome, sem que o produtor daquele conteúdo tenha essa intenção? Com certeza, especialmente se a gente pensa, né, a pornografia por essa chave, né, que eu tenho falado. Considerado pornografia é algo que é usado para produzir excitação, produzir esse desejo, para alimentar fetiches. Então, às vezes, algo que é feito por alguém com uma intenção X, né, com uma intenção só de ser bonito e etc., às vezes não tem nenhum tipo de intenção sensual ou sexual por trás, mas pode sim ser apropriado, né? Às vezes por exemplo, existem pessoas no mundo que têm fetiche por pés. Às vezes você tá lá feliz da sua vida numa praia, tirou uma foto do seu pezinho tocando na areia ou na água do mar, postou inocentemente para mostrar estou de férias, e outras pessoas que estão lá vendo esse material, vendo isso que você produziu, estão olhando isso com outros olhos, estão olhando com olhos do desejo, com olhos do fetiche, admirando seus pés, achando bonito, achando legal, ficando até efetivamente excitadas mesmo, com tesão naquele pé que elas estão vendo, né? Isso, assim, é um exemplo, tem vários outros exemplos, inclusive exemplos bem negativos, se a gente parar para pensar bem, né? Bom, nesse caso, então, o conteúdo ele é apropriado como pornográfico, mas ele pode ser considerado pornográfico? Varia muito de caso a caso, né? Por exemplo, nesse caso que eu falei, né, de se ele não foi produzido com essa intenção, a ideia realmente não era que ele fosse algo apropriado, que ele fosse considerado como pornográfico, mas ele foi apropriado como algo pornográfico. Ainda tem outras questões, outras diferenças, né? Por exemplo, se a gente for analisar, né, tipo,
a questão da exposição de partes do corpo aqui em outros países, em outras culturas, né? O que a gente entende como uma exposição de um corpo, uma exposição natural de uma determinada parte, tipo um cotovelo, um joelho, um tornozelo, né? Que a gente entende isso como algo comum, algo orgânico, natural. Em outras culturas eles podem entender que isso daí é um material pornográfico, ou apreender e consumir isso como um material pornográfico, e mesmo classificar como um material pornográfico, né? Então tem muito isso, né? De algo que não foi feito, né, com essa intenção, mas que é consumido e apreendido como algo apropriado, né, como algo pornográfico. Seguindo essa linha de raciocínio sua, então, conteúdos sexys em geral podem ser apropriados pelo consumidor como sendo pornográficos. Exatamente. Eu penso assim, que quando a gente fala, a gente tem muito, né, no senso comum, essa ideia da pornografia como sendo algo muito explícito, né, como sendo especificamente a exibição dos genitais, a exibição de mamilos, né, os femininos, né, porque o masculino está longe de ser considerado pornográfico, é só o feminino mesmo. Mas é isso, a exibição de corpos nus, as fotos ou os filmes, né, que são feitos em que tem sexo rolando, né, que tem sexo com ou sem penetração, mas que tem atividade sexual. Então, quando isso é muito explícito, é considerado pornográfico. Agora, quando isso não é explícito, né, as pessoas tendem a considerar como não sendo pornográfico, sendo apenas erótico. Mas a utilização que elas acabam fazendo desse material, por si só, também é uma utilização com uma intenção que pode ser considerada pornográfica. Por isso que não tem muita diferença, né, entre algo que é pornográfico e algo que é erótico, né? Aí, o que acontece? Tem conteúdo que que inclusive é produzido, né, sem essa questão de ser explícito, mas que tem essa intenção também, né, de seduzir, de provocar excitação, de provocar desejo e tudo e tal. Voltando até mesmo essa questão do pé. Você posta o seu pé na praia com uma intenção. Quando você faz um pack de fotos de pezinho para você vender numa plataforma, né, não é com a intenção de que as fotos são bonitas. Você tá com a intenção de vender um material que você produziu, que é de uma certa maneira considerado sexy, erótico, mas que na verdade acaba sendo pornográfico por sua intenção, né? Então é aquilo, né? Se a gente vê, por exemplo, pessoas que produzem conteúdos que não são explícitos, né? Mas que elas estão, tipo, caras que são muito, muito bonitos, né? Que têm corpos próximos do padrão, que estão lá fazendo determinados conteúdos em que estão exibindo seus corpos e que estão com, por exemplo, só de cueca, com o pênis marcando bem na cueca, ou que exibem bem a bunda. Esses caras que ficam produzindo conteúdo em que estão na academia de roupa justa, mostrando suas partes anatômicas, né, com a intenção de seduzir. Por que isso não é considerado pornografia? Entende? Não é só pela explicitude, não é só porque o pênis do cara tá evidente ali, ou o mamilo feminino, o seio da mulher tá sendo exibido, que não tenha uma intenção aí por trás, né? Com certeza. E você falou isso, eu fiquei pensando também. Tem muitos vídeos, por exemplo, no TikTok que acabam se beneficiando dessa pegada, talvez um pouco duplo sentido. Tipo, tem muitos caras que às vezes sem camisa, com o corpo bem torneado, eles ficam fazendo receitas, mas eles vão, lambem o ingrediente, eles pegam no ingrediente de uma certa forma muito sugestiva. Nem sei em que categoria que a gente poderia colocar esse tipo de conteúdo. Pois é, eu penso da seguinte forma, né? Eu acho que tudo isso tem uma intenção por trás, né? A pessoa que tá fazendo esse tipo de vídeo, nem todo mundo, não tô dizendo que
são todos os casos que isso é sempre assim. Mas, por exemplo, essas pessoas que fazem, né, vídeo de culinária, né, em que o cara aparece sem camisa, né, com o peitoral de fora, com roupas mínimas, e que lambem a colher sensualmente, que falam sussurrando pra você. Eles estão se aproveitando dessa máxima de que sexo vende, né, de que conteúdo sexual ou conteúdo sensual vende, que isso tem um apelo. Então eles estão usando, é uma arma que eles têm também para chamar a atenção, para vender o conteúdo deles. Então eles estão vendendo conteúdo de cozinha, estão vendendo receitas, estão vendendo o que é que seja, mas eles também estão vendendo ali a sua sensualidade, a sua sexualidade, vamos dizer assim, o seu sex appeal. Por que isso é pornografia, entendeu? Sendo uma coisa que é proposital, que é claramente proposital, entendeu? Se ele tem essa intenção de seduzir, se ele tem essa intenção de mostrar, né, ali esse sex appeal dele, de fazer esse joguinho, né, com a pessoa que está consumindo, então por que esse conteúdo não pode ser considerado pornográfico também? Você me entende? Concorda? A questão é que eu acho que às vezes, para algumas pessoas, esse duplo sentido as beneficia, né? Porque o conteúdo delas é consumido. Mas quando você coloca essa questão na mesa, elas, digamos assim, se ofendem. Porque para elas acaba sendo um demérito a possibilidade do conteúdo ser considerado pornográfico. Com certeza, Priscila. Tem muito isso, né? Porque assim, infelizmente, né? A gente... não é algo próprio somente do nosso país, né, da nossa cultura, mas a gente cresceu em culturas, né, em países em que o sexo é algo, em que o sexo, a sensualidade, a pornografia, vamos dizer assim, são muito mal vistos, né, são conteúdos que são relegados a um segundo plano, ao plano do obsceno, né? Obsceno, inclusive, quer dizer isso, é algo que está fora de cena, é algo que não deve ficar como elemento principal. Então, é algo que é relegado a um segundo plano. Então, o conteúdo que é considerado obsceno, né, ele é visto como um demérito para a pessoa. Tanto é que mulheres, ou homens também, né, que tiveram em algum momento alguma carreira na pornografia, ou que viveram de vender sua força de trabalho sexual, né, de alguma forma, sofrem, né, com estigmatizações, com preconceito. Então quando um cara, por exemplo, que faz esse tipo de conteúdo, né, de duplo sentido, vamos dizer assim, né, esses casos, por exemplo, que você citou, de caras que fazem vídeos de receitas que ficam lambendo sensualmente colher, chupando sensualmente seus dedos, alisando objetos fálicos enquanto estão cozinhando, né, eles estão sim se aproveitando de elementos que tornariam sua obra, né, sua produção pornográfica, mas se você aponta isso, para eles é ruim, né, porque aí eles são vistos, eles se sentem como vistos apenas como produtor de conteúdo erótico, conteúdo pornográfico, né? E isso tem um demérito, né? Isso tem um estigma associado, não só na cabeça deles, mas de outras pessoas, né? Tem muita dessa hipocrisia de consumir a pornografia, mas não falar sobre isso, e de estigmatizar e botar isso para baixo. Então, para eles, isso é ruim. Mas, claramente, eles estão se aproveitando dessa questão. E isso, inclusive, é uma questão, assim, tipo, que algumas pessoas, de uma certa maneira, estão mais... tem mais facilidade de se aproveitar desse conteúdo sem julgamentos do que outras. E é importante a gente apontar que tem uma questão de gênero que perpassa isso aí, né? Que eu lembro que quando a Bruna Esther Cruz viralizou e muita gente no Twitter falou que ela fazia conteúdo pornográfico, ela era uma mulher bonita, voluptuosa, com um decote cozinhando, né? E aí
como ela era uma mulher sexy cozinhando, ela foi condenada. Mas ninguém faz isso com esses homens que produzem esse conteúdo que a gente tá falando. Eu acho que isso, inclusive, é uma comparação muito boa de se fazer, porque se a gente vai ficar preso a essa questão de que pornografia está muito ligada a uma coisa mais explícita, os vídeos desses homens cozinheiros são infinitamente mais explícitos que o da Bruna. Você não concorda comigo? E aí sobre ela, né, tipo, se ela faz algo desse, se ela faz algo que é muito menos dente que eles, né, nessa questão de sensualizar, porque é isso, ela tá usando decote, sabe? Ela usa roupas justas, mas ela em nenhum momento tá ali lambendo as colheres dela sensualizando com a câmera. Em momento nenhum ela tá assim, tipo, fazendo algo mais provocativo de forma como esses caras fazem claramente. E aí o julgamento que é exercido sobre ela é muito maior, né? Porque é isso, a gente, como eu disse, infelizmente, a gente cresce em culturas, né, que são conservadoras, tem seus aspectos conservadores, tem seus aspectos de machismo, e até nisso, nessas produções de conteúdo, se incide, né, esse machismo, essa misoginia, porque aí a mulher que faz algo que não é nem minimamente próximo do conteúdo erótico que esses homens fazem, e ela sofre uma crítica e ela sofre críticas e sofre represálias muito maiores do que esses caras sofrem. Então tem um componente forte também do machismo aí nesse caso e em vários outros casos, né, de produção de conteúdos, sejam eles por conteúdos, né, eróticos, pornográficos ou não. Você acredita que o fato de haver mais conteúdos desse tipo em redes sociais, por exemplo, o TikTok está recheado de vídeos desse tipo? Você acha que isso provoca algum tipo de efeito em quem está consumindo? A gente vive em sociedade, a sociedade está imersa na cultura e tudo isso são produtos culturais e são questões, são coisas que se retroalimentam, né? A nossa relação com a cultura e com os produtos culturais é uma relação de retroalimentação. A gente pauta, né, essas coisas, mas a gente também recebe, consome e aceita, e assim vai se criando essa retroalimentação, né? Existe uma demanda. Se esses vídeos existem no TikTok, encontram, né, um eco por lá, se expandem por lá, é porque existe gente que consome, que gosta de consumir esses conteúdos e que, de uma certa maneira, demanda que esses conteúdos sejam produzidos, influenciam, que apreendem coisas daí, né, se excitam com esses vídeos, demandam de seus parceiros que façam coisas semelhantes, etc. Então, acredito que sim, sabe? Tipo, as redes sociais como um todo, né? Não só o TikTok, mas como ele ultimamente anda cada vez mais em evidência, né? Elas têm esse poder, né? Esse poder de comunicação, de difusão de determinados conteúdos, de dispersão desses conteúdos, de trazer essas coisas para a nossa vida, ou de trazer da nossa vida para outras vidas, né? Eu acho que no fim das contas a questão não é se o conteúdo é ou não pornográfico, ou se ele pode ser apropriado como pornografia ou não. Talvez seja mais a questão do uso que é feito dele, né? E de como as pessoas consideram pornografia como algo que é um demérito, que é algo que não deveria acontecer. Eu acho que vai muito por aí, vai muito nesse caminho, né? Porque assim, o TikTok e outras redes sociais, eles não são ruins ou maus por excelência ou por si só, né? Tem muita coisa que é relativa ao uso que se faz deles, né? Dessas redes. Essa questão, por exemplo, né, de acessos. A gente vê, por exemplo, gente reclamando que meu filho está consumindo pornografia no TikTok, no YouTube, no Twitter. Geralmente a reflexão que se faz em cima disso é: nossa, como as redes sociais são tóxicas, como esses veículos são tóxicos e tal. Mas assim, em primeiro lugar,
essa criança ou esse adolescente deveria estar consumindo esse conteúdo? Ela deveria, inclusive, ter acesso a esse tipo de rede social, sem algum tipo de controle ou algum tipo de fiscalização, por exemplo? Então, assim, eu acho que o problema não é necessariamente, né, o conteúdo. Até porque, como eu falei, a gente tem essa noção acadêmica a respeito da pornografia, que é bem ampla e tudo e tal, mas às vezes a gente tem que levar em consideração também o que cada um considera como pornográfico, né? Então, assim, às vezes, algo que eu tô falando que eu não que eu particularmente não vejo como nada demais, como um conteúdo ok, pornográfico, mas porém inofensivo. Tem gente que vai fazer um escândalo e que, meu Deus, meus filhos não podem ver isso, meu marido, minha esposa não podem ver isso, etc. Então cada um tem a sua noção, né, sobre pornografia e o que cada um deveria ou não estar vendo, mas assim, como não há uma espécie de, vamos dizer assim, regulação em cima disso, né, o problema para mim não é a produção desses conteúdos ou ela estar veiculada em determinadas redes sociais como o TikTok, mas é se pensar assim, tipo, o acesso a essas redes, né, como é feito, por quem é feito, deveria estar sendo feito assim, dessa forma? Essa é uma reflexão muito importante e interessante. E aí eu queria te perguntar, para a gente concluir, André, você acha que o conservadorismo está aumentando entre os consumidores de redes sociais? Eu acho que a gente viveu um momento muito específico da nossa história recente em que o conservadorismo ganhou um certo destaque em todas as redes sociais, porque a voz desses conservadores foi amplificada e ecoou né, entre outras pessoas, porque se agiu, inclusive, para que essas ideias conservadoras ganhassem mais peso, ganhassem mais amplitude, mais difusão. Mas assim, a gente sabe, né, observando a história, que ela é cíclica, né? Ela tem movimentos cíclicos. E esses movimentos cíclicos envolvem, né, tipo, ondas de conservadorismo que são sobrepostas por outras ondas de avanços, e isso vai acontecendo nessa forma, nessa dialética, né? Nessa dicotomia, vamos dizer assim, em que em certos momentos o pensamento mais conservador avança e em outros momentos o pensamento mais libertário avança. Eu acho que a gente está, apesar de haver ainda muita expressão de opiniões conservadoras, de posições conservadoras na atualidade, a gente já está vivendo um momento de lenta retomada dessa onda de pensamento libertário em alguns pontos das nossas vidas. Então, eu acredito que, assim, por exemplo, nas redes sociais, ou sobre os usos das redes sociais, andou havendo, sim, uma onda de conservadorismo, né, que estava expressa, mas que isso está caminhando para enfraquecer enquanto a onda de pensamentos libertários tem crescido. É uma perspectiva muito boa, vamos torcer para ser isso mesmo. Ai, por favor, né? Por favor, porque no modo como eu vejo, eu acho que assim, chega de retrocesso, a gente tem que caminhar para frente, né? Uma das coisas que está escrita na nossa bandeira aqui é progresso, né? Ordem e progresso. Então vamos pensar nessa questão do progresso em vários aspectos, em progredir é caminhar para frente, né? E não para trás. Com certeza. André, eu quero te agradecer demais por participar mais uma vez do nosso podcast. E eu queria te pedir para você deixar suas redes sociais para quem tiver interesse de continuar essa conversa em outros espaços. Perfeito. As pessoas podem me achar no Twitter e no Instagram. A minha arroba é AndréH77. Eu também tô com uma conta no Blue Sky. Aí lá é só André H. Não tem o 77, tá? Meu e-mail é andreh77@gmail.com. E vocês podem me achar nesses lugares todos.
né? Podem falar comigo por lá. E Priscila, eu te agradeço demais por me convidar para participar mais uma vez do podcast. Como sempre, foi um prazer conversar com você, falar de temas que eu acho sempre maravilhosos e inovadores. Eu sou fã de carteirinha do podcast, sou seu fã também. É isso, muito obrigado por participar. Estou à sua disposição quando você quiser, tá? Sensacional, muito obrigada. Se toca. Ainda falando um pouco a respeito de uma sociedade que a gente quer que seja mais progressista e menos conservadora, eu quero dar uma dica para vocês, dessa vez aos meus ouvintes paulistas, de um lugar que foi inaugurado recentemente e que já está dando o que falar. Ocupando o espaço da antiga Love Story e instalado no bairro República, no centro da capital paulista, o Love Cabaré se propõe a ser um parque de diversões para adultos, trazendo como tema principal de suas apresentações artísticas a casa de todas as casas é o corpo. Basicamente, o Love Cabaré é um cabaré mesmo, com apresentações artísticas que estimulam a imaginação e convidam quem vai lá a desfrutar de novas conexões e vivências. A casa funciona às quartas e quintas-feiras das 8 da noite às 1 da manhã e às sextas e sábados das 8 da noite às 3 da manhã. Pole dancing, BDSM, voguing, burlesco, drag, tango aéreo, performance musical, ASMR e outras performances fazem parte da programação, que não é divulgada antecipadamente, criando surpresas todas as noites. O valor dos ingressos varia entre R$ 34,50 e R$ 52,50 durante a semana e R$ 45,00 e R$ 60,00 no fim de semana. O valor varia de acordo com o dia, com onde você senta e quantas pessoas vão. O local também se propõe a ser uma experiência gastronômica marcante, com um menu especial que faz uma homenagem à gastronomia de bordéis e cassinos, além de uma carta de drinks autorais, todos assinados por referências do ramo. Eu não fui lá, isso aqui não é um publi, mas a assessoria de comunicação deles me procurou para falar da proposta da casa. Eu vi as fotos e achei que poderia ser uma experiência interessante que renderia histórias para contar para os meus ouvintes. Eu mesma, quando tiver um tempinho e for a São Paulo, pretendo dar uma passada para conhecer o local. Destaque para uma das curadoras artísticas da casa, Ícaro Kadoshi, apresentadora do reality Drag Me as a Queen, do canal e da Caravana das Drags do Prime Video. Então, se você é paulista e está a fim de sair da rotina, fica aí a ideia de visitar um cabaré, que busca resgatar a atmosfera da São Paulo do final da década de 1970 e começo dos anos 1980. Mais informações sobre o Love Cabaré no site lovecabarete.com.br. O cabaré, ele tem um Tzinho no final. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir no nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, @VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso Apoia-se em apoia.se/Sexo Explícito Podcast, pelo Pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast@gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de setembro: André Henrique Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no @Sexo Explícito Podcast, e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando?
Bora gozar a vida? Beijo!